Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Flusão. Falar sobre as equipes que vão jogar contra o Fluminense no Super Mundial de Clubes, né? Então, neste vídeo, é tudo o que você precisa saber dessas equipes, gente. Dos adversários do Flusão, tá? Borussia Dortmund, tá? O Mamelodi Sundowns e também a equipe do Ulsan, né? De Hyundai da Coreia, tá? O Ulsan Hyundai da Coreia, tá? Olha só, gente. Na minha opinião, não é um grupo fácil. O grupo F é o típico grupo que prega armadilhas. Ao contrário do que muita gente está pontuando, a meu ver, é um grupo sim complicado para o Fluminense. O Flusão chega apresentando uma certa crise que em alguns momentos parece que está quase sendo resolvida, em outros momentos parece que não. Ou seja, o time do Flu, ele precisa de certos reparos, né, para virar uma máquina azeitada, digamos assim, né? Não está num momento tão sofisticado assim do seu jogo, né? Bom, o mais interessante neste caso é que dois dos adversários do Flusão neste grupo F estão da mesma maneira, tá? Ainda não são máquinas azeitadas, ainda não são equipes com um jogo extremamente consistente em todos os momentos, ainda são equipes que apresentam irregularidades, tanto de partida para partida, como também dentro das próprias partidas, tá? Que joga. Então, nesse sentido, o Fluminense se iguala, tá? Vejamos, portanto, como é que vai ficar isso daí. Vamos começar rapidamente para não ficar demorando muito. Já deixa o like, tá? É muito importante. Se você puder, mande uma contribuição aqui para o canal. Tem poucos torcedores do Flu aqui no canal. Então, você pode argumentar, mas tem pouco vídeo. É claro, né? Porque também é por demanda. Se você me cobrar, evidentemente, terá vídeos do Fluminense, né? Se não for o caso, né? Eu tenho neste canal mais de 20 mil torcedores do Flamengo. Quase não faço vídeo do Flamengo. Porque a torcida do Flamengo também não cobra, né? Então, se inscreva no canal e ajude a construir o canal, tá? Ajude o canal a pautar mais o Fluminense, tá? Bora lá então falar sobre os adversários do Flusão para não ficar um vídeo muito longo, tá? Na ordem, primeiro o Borussia Dortmund, tá? Como é que chega a equipe alemã, que é uma potência do futebol europeu, certamente, né? Não chega muito bem. Não chega muito bem. Se trata de um time instável, irregular, do qual se espera qualquer coisa, tá? Inclusive o nada, tá? É precisamente aquilo que a gente viu no jogo contra o Barcelona. Em alguns momentos na Champions, né? Parecia que era o nada, depois parecia que era tudo, depois voltou a ser o nada, tá? Porém, é um time que se recuperou muito bem na fase final da Bundesliga, tá? Se recuperou sinalizando evolução muito rápida neste fim de temporada, né? Sinalizando também que pode ter uma excelente temporada em 2025. Tem cara de líder desse grupo, tá? Do grupo F, mas não é um time imbatível. Flusão pode vencer o Borussia? Vamos com calma, tá? Vamos com calma, vamos chegar até o final da análise para eu pontuar para você o que eu penso aqui, tá? Ao falar dos três times, eu vou falar das condições do Fluminense. São 50 partidas na temporada, com 26 vitórias, né? 8 empates e 16 derrotas. Sim, estamos falando, né? Da segunda potência do futebol alemão, e que teve 16 derrotas na temporada. Não é pouca coisa. Isto por si só já dimensiona o momento futebolístico dessa equipe do Borussia, né? Não é dos melhores, tá? O time é muito bom, mas o Kovac tem muita coisa para fazer ainda, né? Para trabalhar nessa equipe, tá? Ele precisa arrumar muita coisa nessa equipe. A gente percebe que a ideia do Kovac é modernizar o jogo do Borussia, tá? Percebemos também que ele possui ideias para isso, mas ele ainda não encontrou encaixe, tá? Ele ainda não conseguiu pensar cada jogador para representar, né, algumas das suas ideias dentro de campo, tá? A gente percebe que em alguns momentos essa equipe é letal, em outros momentos não. Prova de que é uma equipe instável, tá? Por que é um adversário perigoso, né? Porque quando o jogo encaixa, né, sai de baixo. Quando encaixa o jogo desse Borussia, tá? Quando isso acontece, o Borussia é capaz de vencer qualquer adversário. Qualquer um, tá? A meu ver, estamos falando de um time que, tal como a equipe do Chelsea lá na Inglaterra, né? Tem de tudo para fazer uma excelente temporada de 2025/2026. Mas será que vai encontrar essa regularidade já neste Mundial, né? E contra o Fluminense? Bem, tomara que não, né? Tomara que não consiga. Bom, a equipe marcou 106 gols nessas 50 partidas, tá? 106 gols, portanto, é uma equipe que marca mais de 2 gols por jogo, tá?
a velha verve, né, ofensiva do Dortmund, né? Sobretudo quando joga no seu estádio, né, mais de 80 mil torcedores, tal, empurrando a equipe para frente, tende a fazer muito mais gols quando joga dentro de casa do que o contrário, né? Agora, gente, vamos lá, né? Sabe quantos gols sofreu o Borussia? Em 50 partidas? 72, tá? Vamos lá, em 50 partidas. Ou seja, 1,47 gol sofrido por jogo. Quase um gol e meio por partida. É muita coisa, gente. É impressionante como esse time do Borussia, né, é irregular, sobretudo do ponto de vista ofensivo, defensivo, né? Destaque da equipe, o Guirassy, jogador de 29 anos que tem 45 jogos, nos últimos 45 jogos fez 34 gols, deu 9 assistências, né? Foi também o artilheiro da Champions League, tá? Com 13 gols e 5 assistências em 14 jogos. Vou repetir, 13 gols, 5 assistências em 14 jogos pela Champions. É um monstro, tá? É impressionante esse número aí, né? Ele teve participação de no mínimo um gol por jogo, tá? Em cada partida, o Guirassy, ele participou de mais de um gol, tá? É mais ou menos essa média. É incrível, tá? Centroavante de movimentação brutal, muito forte, tá? Faz gol de todas as maneiras, abre espaço para os meias que chegam à área, tá? É um jogador que se movimenta muito, é de fato um jogador bastante diferenciado com quem o Fluminense tem que se preocupar. Um outro destaque para mim é o meia ofensivo, né? Julian Brandt, tá? Que é o capitão da equipe, é o cérebro dessa equipe, pode cair tanto pelos lados do campo, tá? Como também pode jogar por dentro. É um maestro, tá? O grande maestro dessa equipe do Borussia, tá? Um outro destaque bastante interessante, tá? Jogador que está crescendo muito, que joga ao lado ali do Brandt, né? Que é o ADM, tá? ADM é muito bom jogador também, tá? Este aí tende a ter uma curva de evolução maior do que do Brandt, que já tem 29 anos, tá? ADM é um dos jogadores que mais deve evoluir nessa equipe do Borussia, tá? Olho nesse atleta, porque se ele estiver bem fisicamente, vai dar muito trabalho para o Fluminense, tá? A equipe joga no 3-4-2-1, tá? Que varia para um 3-6-1 facilmente, tá? 3-6-1, é isso mesmo, tá? Com muita gente povoando o setor do meio de campo, tá? O time chega com muita gente no ataque, mas deixa muitos espaços no centro do campo, tá? Além do que, percebe-se que os espaços também são deixados muito pelos lados do campo. Também percebemos que o Kovac tenta construir esse time moderno, mas ainda não encontrou a forma de azeitar completamente essa máquina, tá? E isto leva o time, na verdade, a praticar ideias equivocadas durante o jogo, né? A linha de impedimento é uma delas, né? O Borussia tenta o tempo inteiro fazer essa linha de impedimento, até porque, como os jogadores estão sempre muito adiantados, né? Eles usam muito essa linha. O que a gente percebe com tudo é que não há um devido treinamento para sustentar essa ideia dentro de campo. Eu não sei porquê, né? O Kovac ainda insiste com essa linha de impedimento porque ela falha muito, tá? Um outro ponto dessa equipe do Borussia é que é uma equipe extremamente espaçada, tá? É uma equipe que leva muita gente para o ataque e no processo de recomposição, também essa recomposição não é feita pelos locais corretos. E aí sobra muito esses espaços aí para o adversário atacar. Curioso que quando a equipe está no terço final, né, todo mundo se junta, tá? Mas enquanto a equipe está saindo do segundo terço, a gente também vê uma equipe, mesmo do ponto de vista do ataque, bastante espaçada, tá? E nesses momentos que perde a bola, acaba sendo fatal para a equipe do Dortmund, né? Por quê? Porque o adversário pega uma bola ali no limite do segundo terço, tá? Tendo jogadores muito distantes, tá? Muitos espaços para percorrer, tá? Se os passes foram muito bem dados, o adversário do Borussia chega facilmente à área, né? Para gerar problemas, para gerar danos e também para fazer gols em muitos casos. Isso aconteceu direto na temporada, tá? Acho que o Fluminense pode explorar muito bem isso daí, tá? Vejo também que os lados do campo é um setor bem interessante para explorar nesse time do Kovac, tá? Eu acho que o Borussia é de fato o principal time desse grupo, tá? Acima do Fluminense, tá? Apesar de tudo. Mas eu acho que não é um time imbatível, tá? Dá para superar essa equipe? Vamos deixar para o final. Falar um pouquinho sobre o Ulsan, tá? Que é o time da Coreia, que é o tricampeão da Coreia. Chega muito bem, chega descansado e muito treinado para essa competição, tá? O time da Coreia levou muito a sério a sua participação no Super Mundial, tá? E não vai dar mole para o Borussia, para o Mamelodi Sundowns e também para o Fluminense, tá? Bem, ao menos é o que eles pensam, é o que eles querem, é o que eles desejam. Não sabemos se vão conseguir tudo isso daí, tá? Até porque a gente vê que a equipe hoje ela é muito irregular, tá? São 21 partidas, as últimas 21 partidas jogaram muito pouco agora em 2025, né?
9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, tá? Lembrando, tá? Assim, 21 últimos jogos. Agora, é também uma equipe que tem esses números no campeonato em que jogou muito tempo para frente. E, num certo momento, houve uma tentativa de mudança do técnico, tá? Bom, antes disso, foram 27 gols marcados, 21 gols sofridos. Ou seja, nas últimas 21 partidas, a equipe levou 21 gols, tá? Um gol por jogo, tá? São números que apontam essa irregularidade, tá? E também uma máquina pouco arrumada aí, mas no caso do Ulsan, tá? É bom não se contaminar tão positivamente assim com esses números, tá? O time não vai jogar tão aberto nesse Mundial, tá? Aliás, um pouco, na minha opinião, dessa irregularidade da equipe do Ulsan, tá? No início dessa temporada de 2025, tá? Passa muito pelo fato de que a comissão técnica estava implementando uma outra forma de jogar, tá? Não mudando tanto a forma de jogar, mas dotando essa forma de jogar da equipe de ações mais defensivas, tá? A equipe tentou ser muito mais marcadora nesses jogos que simplesmente foram jogos que testaram a equipe, tá? Para este Mundial, tá? É paradoxal isso aí, né? Porque o time busca defender bem mais a sua meta e leva mais gols, né? É curioso, é paradoxal, mas é real. A questão aí, no caso, é que o técnico Pan Gon-Kim, né? Ele simplesmente quebrou aí o encaixe que era muito bom dessa equipe, né? E passou a treinar uma maneira diferente de jogar nessa equipe, tá? Ao mesmo tempo, em virtude da prioridade dada ao Super Mundial, né, o técnico Pan Gon-Kim teve toda a liberdade aí para experimentar ao máximo possível, né, o que estava na cabeça dele, tá? Eu acho que, sinceramente, né, essa equipe não vai abandonar tanto a sua forma de jogar, que é uma forma mais ofensiva, tá? E neste caso, eu diria para vocês que a situação pode não ser tão confortável assim para a equipe da Coreia. Agora, se ele conseguiu aquilo que ele estava testando, notadamente nos últimos jogos, que é fazer uma equipe mais defensiva, protegendo muito mais os lados do campo, tá? E saindo muito rápido, aí a coisa pode realmente se complicar para todos os adversários, tá? O destaque dessa equipe é o Eric Farias, né? De 28 anos, brasileiro que atuou pelo Juventude, tá? Em 14 jogos, ele marcou 8 gols. Impressionante a adaptação do Farias no futebol da Coreia, tá? Impressionante, centroavante forte, definidor, diga-se, um ótimo finalizador, inclusive. Grande momento desse jogador brasileiro aí, né, que saiu, a meu ver, muito cedo do futebol brasileiro, tá? Poderia ter mais chances em times grandes aqui do futebol do Brasil, tá? Eric Farias, olho nesse jogador, porque ele é realmente interessante. O Bojanic, né, que é o sueco, meia organizador, craque do time, né, organizador, tudo simplesmente passa por ele, ele carimba absolutamente todo tipo de bola que sai, chega no meio de campo e vai para o ataque, né, é um jogador extremamente interessante, inteligente, muito tático, com a leitura bastante ampla sobre os acontecimentos do jogo, um pouco mais à frente do espaço onde ele está, tá. O time é muito intenso, tá, muito intenso, de forte combate, marca de forma incessante, tá, sobretudo na saída de bola. Então veja, Fluminense, esse time marca muito na saída de bola, leva todo mundo para marcar de uma maneira brutal na saída de bola. Por quê? Porque quando recupera essa bola ali, ela é rapidamente entregue ali para o Eric Farias, que já está evidentemente perto da área, é só arrematar. Curiosamente que quando o Farias pega essa bola mesmo fora da área, ele arremata para o gol, tá? Porque ele tem uma ótima finalização também de fora da área, tá? Assim, de qualquer maneira, gente, tá? Esse time joga apenas com um volante de marcação, que é o Jung, né? O Jung protege a primeira linha defensiva, tá? E cobre absolutamente tudo ali naqueles espaços, tá? Jung já é um jogador com mais de 30 anos, né? Mas é um jogador muito bom nessa questão aí defensiva, tá? O 4-4-2 é o esquema preferencial, extremamente interessante, pois tirando o Jung, né? Os demais jogadores não guardam muitas posições, tá? A gente percebe claramente que também esse técnico coreano, né? Tenta aplicar um modelo mais europeu, né? E que neste momento, tá? Para o Mundial, a ideia é marcar um pouco mais, né, os seus adversários para depois atacar, tá? Ele tenta fazer esse jogo moderno, é possível que ele consiga isso para a próxima temporada, tal, mas neste momento ele ainda não consegue fazer muito bem. Eu acho, sinceramente, que se as coisas pararem de funcionar dentro de campo para a equipe do Sun, eles vão marcar muito a equipe do Fluminense, tá? E eu acho que esse time, quando marca muito, né, ele é muito bom no contra-ataque, tá? Então o Flusão tem que ficar de olho nesse time que não é uma mosca morta, tá? Mamelodi Sundowns. Esse time da África do Sul, para mim, olha, pode surpreender, tá?
pode passar de fase, como eu disse, tomara que passe de fase juntamente com o Flusão, tá? Nos últimos 54 jogos, foram 37 vitórias, tá? 8 empates e 9 derrotas. Lembrando que chegou à final da Copa Libertadores da África, né? Perdeu para o Pirâmides na final, né? Dentro de casa foi 1-0, fora de casa foi 2-1, né? Acabou ficando com vice-campeonato, tá? Então são 54 jogos, 37 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, né? Gols, marcou 105 gols nesses 54 jogos, quase 2 gols por partida, tá? E sofreu apenas 30, né? Lembrando, né? Sofreu 30 gols e jogou a Copa Africana e foi até a final, tá? Assim, é um time que se defende muito bem, mas que também ataca muito bem. Time moderno, esse é moderno, tá? O melhor para a Flusão era pegar, evidentemente, algum time da Major League Soccer nesse grupo, tá? Já que a competição do futebol lá da América do Norte costuma apresentar times bem mais fracos defensivamente, tá? Esse time é um time que quando marca muito bem, mas é engraçado que ele marca sem aquele esforço natural que a gente vê em outros jogadores. Por quê? Porque a maneira como esse time ataca se defendendo, tá? Gosta de possuir a bola, gosta em alguns momentos de jogar no terço final, tá? Estamos falando do campeão sul-africano nas últimas 8 temporadas. Você tá de brincadeira, né? Campeão sul-africano nas 8 últimas temporadas, tá? Claro que é futebol da África do Sul, tá? Também quando eu falo da Coreia aqui, da força do Ulsan, da força do time do Mamelodi, estamos falando de ligas que são mais frágeis do que a brasileira, mas são números impressionantes, sobretudo do Mamelodi Sounders, tá? Estamos falando, portanto, de um time que foi finalista da Champions, né? É um time que eliminou, para vocês terem ideia, o Al Ahly e também o Esperance de Tunis, né? 2 outros times que estão em grupos de outras equipes brasileiras, tá? Detalhe muito importante é que a equipe tem uma média de um pouco mais de meio gol sofrido por partida, tá? E como eu disse, isso tudo levando em consideração a participação até a finalíssima da Copa Africana de Clubes, tá? Destaque do time é o Lucas Ribeiro, né? Muito bom, tá? Jamais atuou pelo futebol brasileiro, mas esqueçamos, né? Deixemos isso de lado, pois dificilmente vai atuar por aqui, tá? Pois é um jogador que tem tudo para voltar para a Europa, tá? Ele jogou no futebol europeu, jogou no futebol belga, tá? Atuou muito pelo futebol belga, hoje ele tá jogando muito, tá? O brasileiro joga muito, é o camisa 10, tá? É canhoto, parte do lado do campo para dentro, eventualmente pode ser colocado também pelo centro do campo, partindo para o lado. Impressionante esse jogador, tá? Muito bom jogador, o camisa 10, o Lucas, tá? Em 47 partidas fez 20 gols e deu 12 assistências. É brincadeira isso aqui, né? Com uma participação direta de quase 70%, ou seja, em cada jogo, ou ele dá uma assistência ou faz um gol. Assustador, tá? Muito bom esse jogador. Destaque também para o Ikram Reiners, tá? Que tem 42 partidas e 21 gols, né? Além disso, deu 10 assistências. Ele tem uma participação em gols de 0,74 por jogo, gente. Ou seja, é uma média ainda superior à do Lucas Ribeiro, tá? Por que eu coloco o Lucas Ribeiro, brasileiro, como o principal destaque e o Reiners em segundo, tá? Aliás, é um excelente jogador também, o Reiners, tá? Em função de que o Reiners, né, ele é muito letal no terço final, mas o brasileiro, né, é o responsável pelas jogadas a partir do meio de campo e pelo fato de chegar ao ataque com quase a mesma eficiência que tem o Reiners, tá? Muito interessante. Um outro jogador, o Tashuek Matheus, que é o ponta esquerda, tem 24 anos, né? Muito rápido, tá? Fez 8 gols e deu 7 assistências nos últimos 34 jogos, tá? Olho nesse garoto, gente. É muito rápido, vai pro fundo do campo, é driblador, muito bom jogador, o Tashuek Matheus, tá? O Kulissou Mudal, 30 anos, tá? Lateral direito, também é um destaque da equipe, tá? Praticamente atua como um atacante, tá? Quando o Lucas Ribeiro simplesmente vai trabalhar por dentro, tá? E deixa o corredor livre para ele, Mudal, atacar, tá? Um cara muito forte, que entrega profundidade e que faz bons cruzamentos, tá? Ou seja, já detectamos aqui uma grande característica desse time do Mamelodi. Qual seja, o time trabalha muito forte pelos dois lados do campo, tá? Olha, temos o brasileiro Arthur Salles também, que é um centroavante que também consegue jogar como segundo atacante, tá? Não foi aproveitado na base do Vasco, custou muito a engrenar também na Europa, mas se achou nessa equipe africana, tá? Lembrando que ainda é um garoto, né? Tem só 19 anos, né?
ele tem 10 gols, tá? E 9 assistências nos últimos 39 jogos como reserva, tá? Repito, 10 gols e 9 assistências nos últimos 39 jogos. Detalhe é que ele é o reserva, portanto, dessa equipe aí, reserva do centroavante, o Reiners, tá? Assim, sinceramente, gente, tão pouco dá para, assim, o técnico Miguel Cardoso, tá? Improvisar aí o brasileiro, né? Porque o que não falta nessa equipe do Mamelodi aí é encaixe. É um time extremamente encaixado. Joga no 4-2-3-1, que varia para um 4-2-4 na fase ofensiva, tá? Com um dos volantes fechando o lado do modal, o outro volante um pouco mais à frente, né? E o Lucas Ribeiro trabalhando por dentro, tá? Enquanto o modal atua pela direita, trabalhando pela direita, e o Tashirek Mathieu atuando pela esquerda, tá? Então, de novo, para repetir, que acho que ficou um pouco confuso, tá? Vira um 4-2-4 na fase ofensiva com um dos volantes, que é o volante, o Mokoena, né? O Mokoena, tá? Ele fecha o lado do modal, tá? Um outro volante, que é o Allende, né? Ele joga um pouco mais à frente, tá? Lucas Ribeiro vai trabalhar por dentro, Moldal pela direita, Tashirek Mathieu pela esquerda, o Reiners pelo centro da área, tá? E impressiona como o time consegue ser agressivo, tá? Com essa proposta, ao mesmo tempo que esses jogadores conseguem dar um bom primeiro combate ali quando perde essa bola lá no ataque, tá? Mokoena e o Allende são esses dois volantes, tá? Que marcam, constroem e defendem, tá? Principalmente o Mokoena, que tenta liberar um pouco mais ali o Marcelo Allende, né, para trabalhar um pouco mais à frente, tá? Então, gente, na situação de recuperar a bola, tá, lá no ataque, o ideal para o Flu é atacar pelos lados do campo, tá? A meu ver, principalmente pelo setor esquerdo, tá, da defesa da equipe do Mamelodi Sundowns. Por quê? Porque o Modiba recompõe muito mal o lateral esquerdo, né? Muito mal, mas também dá para trabalhar pelo lado do modal, né? Já que fica o Mokoena que fica muito sobrecarregado, precisando marcar, fechar o lado direito, né? Desocupado pelo modal e ao mesmo tempo fechar o centro do campo, tá? Curiosamente, né? Atacar pelos lados também é interessante, mesmo quando essa equipe sul-africana, né, está jogando em linha, né, estiver protegendo ali a sua área. Tudo, assim, todo mundo tende a ficar muito encostado, muito junto, tá? Deixando o lado do campo ali para os adversários. Essa, inclusive, é uma proposta do próprio técnico, né, de deixar o lado do campo para o adversário, tá? Mas, curiosamente, nos momentos em que o Sundowns toma gols, né, é justamente com jogadas praticadas pelo lado do campo. O Fluminense pode e deve explorar bastante essa situação. Flusão tem condição de passar de fase? Tem condição de passar de fase, sim, se encaixar seu jogo, tá? Mas é um tipo de grupo que pode perfeitamente levar o Fluminense a ser o último colocado, tá, gente? Não seria absurdo não, tá? Esse time da Coreia pode ser um time bastante surpreendente nesse grupo, tá? O Mamelodi pode ser um time extremamente surpreendente no Super Mundial, tá? E o Borussia é aquela coisa, né? Pode, enfim, fazer uma partida espetacular e pode também fazer uma partida péssima contra o Flusão. O Flusão tem condição de passar como primeiro e tem condição de terminar o grupo como último, tá? Até porque o Fluminense não está tão regular neste momento, tá? Se conseguir aplicar regularidade para o seu jogo, acho que tem muita chance sim. Não dá para perder a esperança. Tem chance do Fluminense passar de fase, amigos e amigas. Estou aqui na torcida para que isso possa acontecer. Forte abraço a todos vocês. Por favor, não se esqueça de deixar o like. É isso.